Olá, tudo bem? Como estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixa o seu joinha, porque depois você esquece. Compartilhem com outras pessoas para que este conteúdo chegue a outras pessoas. Como sempre dizemos no canal, né? O conhecimento é o único caminho para desconstruir o preconceito. Cliquem no sininho aí, se inscrevam no canal, né? Cliquem no sininho para que sejam notificados quando colocarmos novos vídeos. Prosseguindo na série de vídeos, falando a respeito dos orixás, hoje vamos falar sobre Iroko e Orunmilá. Iroko é um dos orixás mais antigos. Ele representa o tempo e rege a ancestralidade. Ele foi a primeira árvore plantada na terra, de onde desceram os orixás do Orum para o Aie. Por este motivo, ele é o líder de todos os espíritos das árvores sagradas. Era utilizado pelos orixás todas as vezes que estes queriam descer à terra. Esta árvore liga o Aie, terra, ao Orum, o que poderíamos chamar de céu, que representa esta árvore toda a ancestralidade. No Brasil, Iroko é considerado um orixá e tratado como tal, principalmente nas casas tradicionais da nação Queto. É tido como orixá raro, ou seja, possui poucos filhos. Raramente se vê um filho de Iroko manifestado. Para alguns, possui fortes ligações com orixás chamados Iji, de origem daomeana, ou seja, Nanã, Obaluaê e Oxumaré. Para outros, está estreitamente ligado a Xangô. Iroko também guarda estreita ligação com as Agés, as senhoras do pássaro. Seja num caso ou seja no outro, o culto a Iroko é cercado de cuidados, mistérios e também de muitas histórias. No Brasil, Iroko habita principalmente a gameleira branca. Na África, sua morada é a árvore Iroko, milícia excelsa, que não existia no Brasil. Atualmente, nós temos alguns exemplares. Podemos citar alguns. Uma na Serra da Barriga, no antigo quilombo de Palmares, em Alagoas. Uma no terreiro de Pai Carlos de Iroko, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Uma no terreiro de Gantuá, em Salvador. Outra no Ilê Obá Inlá, Rio de Janeiro. No terreiro Caxuté, em Valença, Bahia. Na Casa do Engenho Velho, em Salvador. Temos três, vejam, nas matas do Ilê Oxum Apará, o Opará, fundado e cuidado pelo Babalorixá Jair de Ogum, no município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. É o único no Brasil a possuir 3 pés de Iroko plantados. Tem um também, mas muito antiga, na área interna do Departamento de Polícia Técnica de Salvador, bem em frente ao IML, que apesar de não ser atualmente um centro espiritual, essa árvore é tida como sagrada e cuidada rigorosamente pelos filhos de santo, que constantemente visitam o local. Para o povo iorubá, Iroko é uma das suas 4 árvores sagradas, normalmente cultuadas em todas as regiões que ainda praticam a religião dos orixás. No entanto, originariamente, Iroko não é considerado um orixá que possa ser feito na cabeça de ninguém. Para os urubás, a árvore Iroko
é a morada dos espíritos infantis, conhecidos ritualmente como Abiku, e tais espíritos são liderados por Oluere. Quando as crianças se veem perseguidas por sonhos ou qualquer tipo de assombração, é normal que se façam oferendas a Oluere aos pés de Iroko, para afastar o perigo dos espíritos Abiku levarem embora as crianças da aldeia. Durante 7 dias e 7 noites, o ritual é repetido, até que o perigo de mortes infantis seja afastado. O culto de Iroko é um dos mais populares na terra iorubá, e as relações com esta divindade quase sempre se baseiam na troca. Um pedido feito, quando atendido, sempre deve ser pago, pois não se deve correr o risco de desagradar Iroko, o qual costuma perseguir aqueles que lhe devem. Iroko está ligado à longevidade, à durabilidade das coisas, pois é uma árvore que pode viver até por mais de 200 anos. Tempo Oloko é um orixá de Iere, região que fica ao leste de Oió, na Nigéria. Tem um ditado que diz: o tempo dá, o tempo tira, o tempo passa e a folha vira. Muitas vezes precisamos que o tempo nos seja favorável. Precisamos de tempo curto ou longo, conforme as circunstâncias, de modo que, com o bom uso do tempo, muitas coisas se modificam ou podemos modificar. Iroko tem um temperamento estável, de caráter firme, em alguns casos até violento. Na Nigéria, Iroko é cultuado numa árvore que tem o mesmo nome. Porém, no Brasil, esta árvore foi substituída pela gameleira branca, que apresenta as mesmas características da árvore usada na África. É nesta árvore, a gameleira branca, que fica acentuado o caráter reto e firme do orixá. Possui suas raízes que são fortes, firmes e profundas. Iroko foi associado ao vodum dalmeano louco dos negros da dinastia Jeje e ainda ao Inquice Tempo dos negros bantus que representam a nação Angola. Iroko, na verdade, é o orixá dos bosques nigerianos, onde lá na Nigéria é muito temido, porque conta um Itan que ninguém se atrevia a entrar no bosque sem antes reverenciá-lo. No Brasil, é nos pés da gameleira branca que fica seu assentamento, e também é ali que são feitas as suas oferendas. Sua cor é o branco e ainda usa palha da costa em sua vestimenta. Sua comida é o ajabô, o caruru, feijão fradinho, o deburu, o acaçá, o ebô e outras. Em geral, na frente das grandes casas de candomblé, principalmente em Salvador, existe uma grande árvore com raízes que saem do chão e são envoltas com um grande alá, ou seja, um pano branco. Este é Iroko, que é tido como árvore guardiã da casa de candomblé, pois ter esta árvore plantada no terreno da casa representa força e poder. Vamos falar um pouquinho sobre Orumilá e Fá. A importância de Orumilá é tão grande que chegamos a concluir que se um homem fizer algum tipo de pedido ao Todo-Poderoso, Olorum, Deus, Senhor dos céus, este pedido só poderá chegar a ele através de Orumilá
ou de Exu, pois somente esses dois, dentre todos os orixás, é que têm a permissão, o poder e o livre acesso concedido por Olorum de estar junto a ele, quando assim for necessário. Ainda vale ressaltar que somente Orumilá e Exu possuem para si um culto individual, onde são feitas adorações totalmente específicas para os mesmos. São eles os únicos que podem possuir um sacerdote específico para o seu culto. Isso só é possível por causa dos poderes delegados pelo Todo-Poderoso a eles, ou seja, Olorum. Os demais orixás são totalmente dependentes, ou de Ifá ou de Exu, enquanto que estes são totalmente independentes, ou seja, não dependem de nenhum orixá. Assim sendo, o culto a Ifá e Exu não depende do culto aos orixás. Entretanto, o culto dos orixás depende totalmente de Ifá e Exu. Como se diz, nada se faz sem Exu. Orumilá, traduzido do Iorubá, quer dizer Orum, céu, mi, quer dizer comigo, lá fala. Assim temos o céu fala comigo. É o dono do oráculo, do jogo de búzios. Orumilá é o senhor dos destinos. É ele quem rege o plano onírico, ou seja, dos sonhos. É aquele que tudo sabe e tudo vê, em todos os mundos que estão sob a tutela de Olorum. Ele sabe tudo sobre o passado, o presente e o futuro de todos os habitantes da Terra e do Orum. É o regente responsável e detentor dos oráculos. Foi quem acompanhou Ododua na criação e fundação de Ilê e Fé, de modo que é chamado de Eleri-Ipim, o testemunho de Deus, Ibikeji Olodumare, o vice de Deus, Borum, desculpem o Iorubá, não é tão bom assim, aquele que está no céu e na terra, e Opitã Efé, o historiador de Ifé. Acredita-se que Olorum passou e confiou de maneira especial toda a sabedoria, todo o conhecimento possível, imaginável e existente entre todos os mundos habitados e não habitados à pessoa de Orumilá, fazendo com que ele, desta forma, se tornasse, melhor dizendo, o representante em qualquer lugar que estivesse. Na Terra, Olorum fez com que Orumilá participasse da criação da Terra e do homem. Orumilá é quem auxilia o homem a resolver seus problemas do dia a dia, a encontrar o caminho e o destino ideal de seu Ori. No Orum, Olorum lhe ensinou todos os conhecimentos básicos e complementares referentes a todos os orixás, pois criou um elo de dependência de todos perante Orumilá. Todos devem consultá-lo para resolver diversos problemas. Basta lembrar o Itã, que conta a vinda de Oxalá à Terra para efetuar a criação do mundo, sendo que o grande orixá não seguiu as orientações prescritas por Ifá, de modo que não conseguiu cumprir sua obrigação, caindo aí nas travessuras aplicadas por Exu, ficando esta missão por conta de Odudua. Também Orumilá fala e representa de maneira completa e geral todos os orixás, auxiliando, por exemplo, um consulente no que ele deve fazer para agradar
ou satisfazer um determinado orixá, obtendo desta forma um resultado satisfatório. Oromilá sabe e conhece o destino de todos os homens e de tudo que tem vida em nosso mundo, pois ele está presente no ato da criação do homem e sua vinda à Terra, e é neste exato instante que Ifá determina os destinos e os caminhos a serem cumpridos por aquele determinado espírito. É por isso que Oromilá tem as respostas para toda e qualquer pergunta que lhe é feita. Ele tem a solução para todo e qualquer problema que lhe é apresentado. E é por esta razão que ele tem o remédio para todas as doenças, por mais impossível que pareça a cura. Todos nós deveríamos consultar Ifá antes de tomarmos qualquer atitude ou decisão importante na nossa vida. Se assim procedêssemos, com certeza iríamos errar menos. Os Yorubás consultam Ifá antes de tomarem qualquer decisão, como, por exemplo, antes de um casamento, antes de um noivado, antes do nascimento e até mesmo na hora de dar o nome à criança, antes da conclusão de um negócio, antes de uma viagem, etc. Além de tudo isso, Oromilá é também quem tem a vida e a morte em suas mãos, pois ele é a energia que está mais atuante e mais próxima de Olorum, podendo ele ser a única entidade que tem poderes para suplicar, pedir ou implorar a mudança do destino de uma pessoa. Não é orixá, encontra-se num plano mítico e simbólico superior ao dos orixás. Se Olorum é o ser supremo dos Yorubás, o nome que dão ao absoluto, Oromilá é sua emanação mais transcendente, mais distanciada dos acontecimentos do mundo terreno. Na tradição de fé, é o primeiro companheiro e chefe conselheiro de Ododua, quando da sua chegada a Ifé. Outros dizem que ele estava instalado em um lugar chamado Oke-Ijeti, antes de vir fixar-se em Oke-Itace, uma colina em Ifé, onde mora Arabá, a mais alta autoridade em matéria de adivinhação, pelo sistema chamado de Ifá. É também chamado de Abum-Miregum, ou Elá, é o testemunho do destino das pessoas. Os Babalaôs, pais do segredo, são os porta-vozes de Oromilá. A iniciação de um Babalaô não comporta perda momentânea da consciência, que acompanha a dos orixás. É uma iniciação totalmente intelectual. Ele deve passar um longo período de aprendizagem, de conhecimentos precisos, em que a memória principalmente entra em jogo. Precisa aprender uma quantidade de tãs e de lendas antigas, classificadas nos 256 Odus, signos de Fá, cujo conjunto forma uma espécie de enciclopédia oral dos conhecimentos do povo de língua Yorubá. Cada indivíduo nasce ligado a um Odu, ou seja, caminho ou destino, que dá a conhecer sua identidade profunda, servindo-lhe de guia por toda a vida, revelando-lhe o orixá particular ao qual deve ser eventualmente dedicado. Vamos falar algumas lendas dos orixás. Iroko castiga a mãe que não lhe dá o filho prometido. No começo dos tempos, a primeira árvore plantada foi Iroko, mais antiga que o mogno, o pé de obi e o agodoeiro. Mais velha das árvores de Iroko, morava seu espírito,
e o espírito de Iroko era capaz de muitas mágicas e magias. Iroko assombrava todo mundo, assim se divertia. À noite saía com uma tocha na mão, assustando os caçadores. Quando não tinha o que fazer, brincava com as pedras que guardava nos ocos de seu tronco. Fazia muitas mágicas para o bem e para o mal. Todos temiam Iroko e seus poderes, e quem o olhasse de frente enlouquecia até a morte. Numa certa época, nenhuma das mulheres da aldeia engravidava. Já não haviam crianças pequenas no povoado e todos estavam desesperados. As mulheres tiveram a ideia de recorrer aos mágicos poderes de Iroko. Juntaram-se um círculo ao redor da árvore sagrada, tendo o cuidado de manter as costas voltadas para o tronco. Não ousavam olhar para a grande planta face a face. Suplicaram Iroko, pediram a ele que lhes desse filhos. Ele quis logo saber o que receberia em troca. As mulheres eram, em sua maioria, esposas de lavradores e prometeram a Iroko milho, inhame, frutas, cabritos e carneiros. Cada uma prometia o que o marido tinha para dar. Uma das suplicantes, chamada Olurumbi, era a mulher do entalhador, e seu marido não tinha nada daquilo para oferecer. Olurumbi não sabia o que fazer, e no desespero prometeu dar a Iroko o primeiro filho que tivesse. 9 meses depois, a aldeia alegrou-se com o choro de muitos recém-nascidos. As jovens mães, felizes e gratas, foram levar a Iroko suas prendas. Em torno do tronco de Iroko, depositaram ali suas oferendas. Assim Iroko recebeu milho, inhame, frutas, cabritos e carneiros. Olurumbi contou toda a história ao marido, mas não pôde cumprir a promessa. Ela e o marido apegaram-se demais ao menino prometido. No dia da oferenda, Olurumbi ficou de longe, segurando nos braços trêmulos, temerosa, o filhinho tão querido. O tempo passou, Olurumbi mantinha a criança longe da árvore, e assim o menino crescia forte e sadio. Um belo dia, passava Olurumbi pelas imediações de Iroko, entretida que estava, vindo do mercado, quando no meio da estrada, bem na frente, saltou o temível espírito da árvore. Disse então Iroko: tu me prometeste o menino e não cumpriste a palavra dada. Transformo-te então em um pássaro, para que viva sempre aprisionada em minha copa. E transformou Olurumbi num pássaro, e ele voou para a copa de Iroko para ali viver para sempre. Olurumbi nunca voltou para casa. O entalhador a procurou em vão por toda parte. Ele mantinha o menino em casa, longe de todos. Todos que passavam perto da árvore ouviam um pássaro que cantava, dizendo o nome de cada oferenda feita a Iroko. Até que um dia, quando o artesão passava perto dali, ele próprio escutou o tal pássaro, que cantava assim: uma prometeu milho e deu o milho. Outra prometeu inhame e trouxe inhames. Uma prometeu frutas e entregou as frutas. Outra deu cabrito e a outra o carneiro, sempre conforme a promessa que foi feita. Só quem prometeu a criança não cumpriu o prometido. Ouvindo o relato de uma história que julgava esquecida, o marido de Olurumbi entendeu tudo imediatamente. Sim, só podia ser Olurumbi enfeitiçada por Iroko. Ele tinha que salvar sua mulher. Mas como? Se amava tanto o seu próprio filho. Ele pensou e teve uma grande ideia. Foi à floresta, escolheu o mais belo lenho de Iroko, levou-o para casa e começou a entalhar.
da maneira entalhada, fez uma cópia do rebento, o mais perfeito boneco que já havia esculpido. O fez com doces traços do filho, sempre alegre, sempre sorridente. Depois poliu e pintou o boneco com esmero, preparando com água perfumada das ervas sagradas. Vestiu a figura de pau com as melhores roupas do menino e a enfeitou com ricas joias da família e raros adornos. Quando pronto, ele levou o menino de pau a Hiroko e o depositou aos pés da árvore sagrada. Hiroko gostou muito do presente. Era o menino que ele tanto esperava. Era um menino que sorria sempre, sua expressão era sempre de alegria. Hiroko apreciou de sobremaneira o fato de que ele jamais se assustava quando seus olhos se cruzavam. Não fugia dele como os mortais, não gritava de pavor, nem lhe dava as costas, com medo de olhar de frente. Hiroko estava feliz. Embalando a criança, seu pequenino menino de pau batia ritmadamente com os pés no solo e cantava animadamente. Tendo sido em paga, então, enfim, a promessa, Hiroko devolveu a Olorumbi a forma de mulher. Aliviada e feliz, ela voltou para casa, voltou para o marido artesão e para o filho, já crescido, enfim libertado da promessa. Alguns dias depois, os três levaram para Hiroko muitas oferendas. Levaram ebós de milho, inhame, frutas, cabritos, carneiros, laços de tecidos de estampas coloridas para adornar o tronco da árvore. Eram os presentes oferecidos por todos os membros da aldeia, felizes e contentes com o retorno de Olorumbi. Até hoje levam oferendas a Hiroko, porque Hiroko dá o que as pessoas pedem e todos dão para Hiroko o prometido. Vejam como é profunda esta lenda, profundo este Dan, não é? Nós nunca devemos prometer aquilo que nós não podemos cumprir. Se prometemos, devemos cumprir a nossa palavra. É essa mensagem que o povo iorubá nos passa. Não prometa aquilo que não se pode cumprir. Não deixe de cumprir a sua palavra, seja com as outras pessoas, muito mais com os orixás. Então não prometa nada que não possa cumprir. E aquilo que prometer, cumpra, para que não seja castigado. Esta é a mensagem que este Itam passa. Estas eram, meus irmãos, as principais características desses orixás, o Hiroko e Orunmila. Não esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Que Hiroko nos abençoe hoje e sempre. Que Orunmila nos traga boa sorte e bons destinos, bons caminhos. Axé a todos.